Daí, galera, beleza? Continuando então o nosso trabalho envolvendo polinômios, vamos falar agora da divisão de polinômios. A divisão de polinômios é, dentre as operações básicas, certamente aquela que nos trará mais trabalho. Não que seja difícil, é só simplesmente mais trabalhosa. Bem, antes da gente começar a falar da divisão de polinômios, só queria relembrar junto com vocês os termos que envolvem uma divisão. Em toda divisão nós temos 4 termos. Nós temos o dividendo, que é aquilo que eu vou dividir. Nós temos o divisor, que é por quanto eu vou dividir. Nós temos o quociente. Nós temos o quociente, que representa o resultado da divisão. E nós temos uma outra criaturinha que se chama resto, que é o que eventualmente sobra no processo de dividir. Então, por exemplo, fazendo com números, coisas que vocês já faziam lá na terceira sériezinha, lá quando vocês eram pequenininhos e bonitinhos, nós temos assim, ó, 13 dividido por 4. Então, 13 é o dividendo, 4 é o divisor. O resultado dessa divisão, ou seja, o quociente, é 3. E o resto é 1. Então, dividendo, divisor, quociente e resto. Vocês devem estar lembrados também que quando esse resto era 0, nós tínhamos uma coisinha chamada divisão exata, certo? E vamos lembrar também que nesse contexto o quociente era sempre um número inteiro. Ou seja, lá nos primórdios da educação matemática de vocês, quando vocês faziam uma divisão, vocês não trabalhavam com números decimais. Então, por exemplo, quero mostrar uma outra situação para vocês. Ó. Eu tenho aqui, por exemplo, 12 dividido por 5. Ora, 12 dividido por 5 dá 2 e sobra 2, certo? E daí, como é que a gente decidia a hora de parar a divisão? Quando que eu parava? Lembra que eu não estou trabalhando com número decimal. Ó, eu parava a divisão quando o resto era menor do que o divisor. Vou dar um outro exemplo. 127 dividido por 9. Vamos fazer o processo, o método euclidiano, aquele bem trabalhoso. 12 por 9 dá 1, daí a gente fazia 1 vezes 9 é 9, 12 menos 9 é 3, daí baixava o 7, 37 por 9 dá 4, 4 vezes 9 é 36, então menos 36, sobra 1. Ó, a gente parava aqui a divisão, porque o resto, 1, é menor do que o divisor, 4. Essa ideia vai ser muito importante quando nós estivermos trabalhando com divisão de polinômios, beleza? Uma outra ideia que é fundamental, que é uma ideia básica dentro do processo de divisão de polinômios, é a seguinte. Nós sempre vamos representar, genericamente, o dividendo por dx, o divisor por dx também, só que o dzinho minúsculo, o quociente por q de x e o r de x, ok? Então, dividendo, divisor, quociente e resto. Antes de falar desses termos, eu quero retomar uma divisão aqui de números, só para deixar bem claro. 12 dividido por 5, isso aqui dá 2 e sobra 2, beleza? Ora, quando você estava lá nas antiguidades, lá no seu tempo de criança, você fazia uma coisa chamada prova real. Ora, nós estamos dividindo, a prova real da divisão envolvia uma multiplicação. Lembra como é que fazia? A gente pegava o quociente, 2, multiplicava pelo divisor, 5, adicionava o resto, e se essa expressão numérica resultasse no dividendo, era porque a continha que a gente havia feito estava correta. Então, 2 vezes 5 é 10, 10 mais 2 é 12, então a nossa divisão estava correta. Olha só o que nós fazíamos. Nós pegávamos o quociente, multiplicávamos pelo divisor e acrescentávamos o resto. Se tudo estivesse certo, este resultado seria igual ao dividendo. Esta ideia é fundamental dentro do processo da divisão de polinômios. Por quê? Porque em toda divisão, o dividendo, ou seja, o dx, ele vai ser o quociente, que é o qx, vezes o divisor, que é o dzinho x, mais
um eventual resto. Sempre lembrando que se esse resto aqui for zero, a divisão é chamada exata. E quando a divisão é exata, nós temos uma consequência. Se a divisão é exata, é porque o divisor, no caso aqui, por exemplo, 5, ele é divisor do dividendo. Ora, nesse caso não é porque a divisão não é exata. Agora, se nós tivéssemos, por exemplo, 18 dividido por 6, dá 3 e sobra 0. Ora, como o resto é zero, ou seja, a divisão é exata, isso significa que o divisor 6 é um divisor de 18, ou seja, 6 divide 18 em exatamente 3 partes iguais, sem deixar resto. Eu poderia dizer também que 18 é múltiplo de 6. Por quê? Porque eu posso obter o 18 a partir da multiplicação de 6 por um outro determinado número natural. Mas essa propriedade aqui, ela é muito importante. E para terminar o nosso encontro de hoje, nós vamos falar alguma coisinha em relação aos graus dos polinômios quando a gente está trabalhando com divisão. E daí eu vou começar com ideias bem simples que você já tem, lá de anos anteriores, das propriedades das potências. Por exemplo, se eu tenho x na sétima dividido por x ao quadrado, nós temos aqui uma divisão de duas potências que têm a mesma base, e nós já sabemos que para dividir duas potências que têm a mesma base, nós conservamos a base e subtraímos os expoentes. 7 menos 2, 5. Então, x elevado à sétima dividido por x elevado ao quadrado é x elevado à quinta potência. Outro exemplo. Se eu tenho 4x elevado ao cubo dividido por 2x elevado ao quadrado. Ora, 4x elevado ao cubo dividido por 2x elevado ao quadrado vai dar 2, porque 4 dividido por 2 é 2, conserva a base e subtrai os expoentes, 3 menos 2, 1. O que eu queria que vocês percebessem é o seguinte, que existe uma relação entre o grau do dividendo, o grau do divisor e o grau do quociente. Ora, esta relação ela pode ser pensada assim, quer ver? Vamos pegar esse exemplo aqui que foi colocado. Se eu pegar o grau do quociente, se eu pegar o quociente x na quinta e multiplicar pelo divisor x ao quadrado, eu vou obter, obviamente, o dividendo que é x na sétima. Então, notem, se eu conhecer o grau do dividendo e o grau do divisor, automaticamente eu consigo descobrir o grau do quociente. Então, mas como assim, vai? Está meio esquisito isso aí. Vou dar outro exemplo. Imagina o seguinte, que eu tenha x elevado à oitava potência dividido por x elevado à quinta potência. Ora, eu já sei que esse cidadão aqui, ó, que o quociente dessa divisão, que o resultado dessa divisão, necessariamente vai ter grau 3. Por quê? Porque 8 menos 5 é 3. Isso vale sempre? Vale sempre que nós estivermos trabalhando com polinômios que têm a mesma base, ou seja, a mesma variável, digamos assim, né? Base se estivesse falando de potências. E como nós só vamos trabalhar com polinômios de uma única variável, então isso sempre vai valer. Outro exemplo, se eu tiver assim, ó, um polinômio p de x, agora vamos tentar fazer uma coisa mais genérica. Esse polinômio p de x, ele é de grau 9. E esse polinômio p de x vai ser dividido por um polinômio t de x que tem grau 4. Ora, antes mesmo de fazer a divisão, eu já sei que o grau do polinômio q de x, ou seja, o quociente dessa divisão, vai ser 9 menos 4. 5. Então, nota que coisa interessante. Ó. Sem fazer a divisão, eu já consigo determinar o grau que o resultado de uma divisão vai ter. Beleza? Nós vamos parar por aqui, para não se tornar muito extensa esse videozinho, para que ele fique num tamanho apropriado. Eu pediria para que você fosse lá embaixo, deixasse seu like, que você compartilhasse. E se você ainda não está inscrito, se inscreva para fazer o Vavá Estudar chegar a milhões de pessoas ao redor do mundo. Muito obrigado.